Aviso importante: este conteúdo possui caráter exclusivamente educativo e não representa recomendação de compra ou venda de ativos. Pensar na aposentadoria já deixou de ser um assunto apenas para pessoas mais velhas. Com mudanças econômicas, aumento do custo de vida e dúvidas sobre o futuro da Previdência, muita gente começou a procurar alternativas para construir renda no longo prazo. E entre as opções disponíveis no Brasil, existe uma modalidade voltada justamente para esse objetivo: o Tesouro Aposentadoria. Mas afinal, como ele funciona? Quais são seus benefícios, riscos e diferenças em relação a outros investimentos? E será que ele realmente pode ajudar no planejamento financeiro do futuro? O Tesouro Aposentadoria é uma proposta de investimento ligada ao Tesouro Direto, criada com foco em planejamento financeiro de longo prazo. A ideia é incentivar aportes periódicos ao longo dos anos para a construção gradual de patrimônio. Na prática, o dinheiro investido fica aplicado em títulos públicos federais. Isso pode ajudar pessoas que querem começar a investir mesmo com valores menores. Mas é importante entender que o resultado não é automático. O crescimento do patrimônio depende de fatores como tempo, constância, rentabilidade e disciplina financeira. Um dos pontos mais interessantes é justamente a possibilidade de investir aos poucos. Muita gente acredita que precisa começar com grandes quantias, mas no longo prazo, a frequência dos aportes pode fazer diferença. Só que isso exige paciência, porque a aposentadoria normalmente envolve décadas de planejamento, não ganhos rápidos. Por isso, esse tipo de investimento costuma ser mais associado à construção gradual de patrimônio do que à busca por lucros imediatos. O funcionamento acontece através de aplicações em títulos públicos disponíveis no Tesouro Direto. Dependendo da estratégia, o investidor pode escolher títulos ligados à inflação, à taxa Selic ou prefixados. Muitos investidores acabam olhando com atenção para títulos atrelados ao IPCA, porque eles buscam preservar o poder de compra ao longo do tempo. Mas isso não significa ganho garantido acima da inflação em qualquer cenário. Além disso, oscilações podem acontecer antes do vencimento. Outro ponto importante é o efeito dos juros compostos. Quanto maior o prazo, maior tende a ser o impacto dos rendimentos sobre os próprios rendimentos. Mas os juros compostos funcionam melhor quando existe regularidade. Investir um mês e parar durante longos períodos reduz bastante o potencial de crescimento. Por isso, muitos planejamentos de aposentadoria priorizam consistência e visão de longo prazo. Muitas pessoas comparam o Tesouro Aposentadoria com previdência privada. Embora ambos tenham foco no longo prazo, existem diferenças importantes entre eles. No Tesouro Direto, o investidor geralmente possui uma percepção maior de transparência sobre onde o dinheiro está aplicado. Já a previdência privada pode oferecer características específicas dependendo do plano, como vantagens tributárias, sucessórias e diferentes estratégias de investimento. Então, o tesouro pode ser interessante para quem busca simplicidade. Algumas pessoas, inclusive, utilizam os dois juntos. Mas isso não significa que ele seja automaticamente melhor. Tudo depende do perfil, dos objetivos financeiros e do planejamento individual. Porque diversificação também pode ser importante em estratégias de longo prazo. Mesmo sendo considerado um investimento conservador, isso não significa ausência de riscos. Por estar ligado ao governo federal, muita gente considera o Tesouro Direto uma opção relativamente segura. Mas títulos públicos também sofrem oscilações, especialmente quando existe venda antecipada antes do vencimento. Quem consegue manter o investimento até o prazo final normalmente tende a ter mais previsibilidade. Já quem precisa resgatar antes pode enfrentar perdas dependendo das condições do mercado. Outro ponto importante envolve liquidez e organização financeira. Para objetivos de longo prazo, ele pode funcionar como uma ferramenta de disciplina. Mas ele não substitui reserva de emergência. Dinheiro destinado a imprevistos normalmente precisa de acesso mais rápido e menor volatilidade. O Tesouro Aposentadoria pode fazer sentido para diferentes perfis de investidores, Principalmente para quem deseja começar a construir patrimônio aos poucos. desde que exista compreensão dos prazos e expectativas realistas. Também pode ser interessante para quem busca criar o hábito de investir regularmente. Mas dificilmente uma única aplicação resolve toda a aposentadoria de alguém. Planejamento financeiro normalmente envolve renda, controle de gastos, reserva de emergência e diversificação. Por isso, muitos especialistas tratam a aposentadoria como um processo contínuo de organização financeira. O Tesouro Aposentadoria é uma alternativa voltada para a construção de patrimônio no longo prazo.
E apesar de possuir características consideradas conservadoras, ele também apresenta riscos, limitações e oscilações que precisam ser compreendidas. No fim, o mais importante não é apenas escolher um investimento, mas entender como cada estratégia se encaixa nos próprios objetivos financeiros e no planejamento para o futuro. Gostou do conteúdo? Então deixa o like, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos do Multiprisma.